Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Olá, abençoados! Graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura. Muito bem, família da fé. Bom, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, abençoado querido, você não sabe o que está perdendo. Inscreva-se hoje mesmo, é de graça, aperta aí embaixo que você vai se tornar um inscrito aqui do nosso canal. E aqui vamos te dar ferramentas para você pensar, porque esta é a ideia. E se você quiser que o YouTube te avise, né? É só você aí, olha, clicar nessa ampulheta, quase que cai aqui a minha água, colocar aí na ampulhetazinha, tocar o sininho para que o YouTube te avise. Já deixa o seu like porque vem coisas boas por aí, já vem coisas excelentes. Hoje vamos falar um tema muito bom, abençoado, um tema que vai mexer mais uma vez, vamos te dar prova concreta dentro da Bíblia e mostrar que Jesus já veio no ano 70 depois de Cristo. Comentem à vontade, porque comentário quer dizer engajamento, quer dizer que esse canal merece ser visto por todos. E se você amar a mensagem, compartilhe nas redes sociais. André, você vai falar do livro? Vou falar. Ah, André, que isso? Vai falar de novo? Abençoado, tem que falar, né? Porque se você hoje já adquiriu, por que não falar? Eu acho que nós estamos aqui para divulgar o Evangelho da Graça e não vamos ficar na caverna, como muitos pensam, né? Você tem que voltar para a caverna, volta você sozinho para a caverna, que é daqui para frente. Eu recebo aí que vamos ter um horário na televisão, recebo aí que vamos estar nas praças, recebo aí que esse Evangelho vai cobrir o Brasil de norte a sul. Você recebe, abençoado? Então escreva aí no chat, eu recebo, André, também juntamente contigo. Então tá aqui o livro que vai mudar a sua vida. Tem mudado a vida de muitas pessoas, tá? Muitas pessoas têm me relatado, a minha vida mudou. É um livro completo, é um livro que vai fazer você pensar diferente sobre o inferno, porque aqui apresentamos o inferno bíblico e mostramos a doutrina, como essa doutrina que chegou até nós hoje, né, pelo cristianismo tradicional, foi tratada ao longo da história. E hoje ninguém teve coragem de vir a público e dizer que essa palavra inferno foi distorcida. Então, se você quiser mudar de vida, abençoado, entre em contato comigo hoje mesmo, porque você vai adquirir uma coisa muito preciosa. E para você aí que é crítico, que não gosta, sinto muito, abençoado, mas é assim que tem que ser e é assim que vamos ser. E já estou preparando o segundo e o terceiro livro, tá? Aguardem aí que tem notícias boas para você. Bom, abençoados, agora sim estamos preparados, vamos lá? Então vamos mais uma vez abordar esse incrível tema da vinda de Cristo Jesus, né? Jesus, quando estava vivendo em seus dias de carne, vivendo como homem, afirmou sobre a sua segunda vinda, não é verdade? Então a primeira coisa que temos que ter em mente, que precisamos ter em mente ao analisar essa vinda, todas as vezes que você estiver fazendo um estudo sobre a vinda de Jesus, é se atentar ao quê? Ao que Jesus estava falando quando estava vivo. Então não adianta estudar a vinda de Cristo e isolar o que ele disse em Mateus capítulo 24. Ou seja, se eu quero estudar isto, e eu quero ser uma pessoa que está dentro da Bíblia, eu não posso descontextualizar o sermão profético de Jesus. Então, com a lupa de Mateus 24, eu posso sim visitar outras passagens na Bíblia no que tange a esse acontecimento. Por que eu estou falando isto, meu irmão? Porque existem pensamentos do cristianismo tradicional que pactuam conosco da mesma ideia. Porém, ainda assim, acreditam em outra vinda. E eles se baseiam naquele texto, né? Que todo olho verá. Mas o fato é que todo olho viu. E eu já falei sobre isso, sobre o significado de sair de todo olho verá. Eu vou deixar aí esse vídeo, tá? Nas descrições aí, aqui desse vídeo mesmo. E vou deixar no primeiro comentário para que você possa entender. Vai lá e veja aí o que significa todo olho verá. Agora, a grande pergunta desta mensagem é: a vinda de Jesus aconteceu no ano 70 depois de Cristo? É isso que nós vamos ver a partir de agora. Vem pra graça. Então, abençoados, vamos direto ao assunto, vamos direto aonde está escrito que Jesus viria, né? E que nós vamos começar a falar sobre isso agora. Tá aí. Mateus capítulo 24, versículo 29 ao versículo 31, que diz: logo depois da tribulação daqueles dias, escurecerá o sol, e a lua não dará a sua luz. As estrelas
cairão do céu e os poderes dos céus serão abalados. Jesus estava predizendo como seria a sua vinda. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais lhe ajuntarão os escolhidos desde os quatro ventos, de uma extremidade à outra dos céus. Meus amados irmãos, o fato é que a maioria das pessoas afirmam que essa passagem profética ainda não se cumpriu. Dizem que ela vai se cumprir. Existirá um dia final da terra, o dia do julgamento final, em que todos serão colocados perante esse juízo e darão conta do que fizeram aqui nessa carne, né? Então, quando esse dia chegar, Cristo vai aparecer fisicamente sobre as nuvens do céu. No entanto, ao analisar, atenção no que eu vou falar, abençoados, atenção no que eu vou falar. Ao analisar a Bíblia com atenção, descobrimos que essa passagem já se cumpriu no ano 70 da era cristã. Vocês querem ver uma prova disto que eu estou falando? Por exemplo, Jesus disse ao sumo sacerdote que ele veria o acontecimento, a vinda de Jesus, com os próprios olhos. O que, André? Jesus falou isso? Falou. Nunca te falaram, não é? Então abra aí, abençoado. Mateus capítulo 26, versículos 63 e 64. Veja o que Jesus falou para o sumo sacerdote. Jesus, porém, guardava silêncio. E o sumo sacerdote disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Olha só que interessante. Jesus calado, ali era o julgamento de Jesus. E aí, o sumo sacerdote, ao falar isso, ele estava obrigando Jesus a falar alguma coisa. Então Jesus falou: respondeu-lhe Jesus: é como disseste, contudo vos digo, que vereis em breve o Filho do Homem, assentado à direita do Poderoso, e vindo sobre as nuvens do céu. Olha que interessante Jesus falando isso para o sumo sacerdote. Ele disse que o sumo sacerdote veria essa vinda, né? Algumas pessoas dizem que esse texto se refere ao nosso futuro, porque uma parte do cristianismo tradicional ensina que as pessoas no mundo inteiro verão o próprio Cristo vindo sobre as nuvens no céu. Todavia, meus queridos, esse texto não está profetizando sobre o futuro. Por quê, André? Olha, uma simples pergunta. Como que o sumo sacerdote veria o próprio Jesus assentado à direita de Deus vindo sobre as nuvens do céu? Aliás, Jesus disse a mesma coisa para outras pessoas também. E ele afirmou que muitas delas ainda estariam vivas para testemunhar a sua vinda. Vamos ver uma dessas passagens, abençoados? Mateus capítulo 16, versículo 27 e versículo 28. Não se perca, abençoado. Vamos lá. E diz: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo, olha Jesus falando, alguns dos que aqui estão, de modo nenhum provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Agora fica a pergunta: como podem aqueles homens estarem vivos se essa vinda fosse ainda no futuro? Onde estariam esses homens hoje? Vocês estão notando como o texto é claro? O fato é que no ano 70 depois de Cristo aconteceu a segunda vinda. Existem alguns abençoados do sistema religioso que creem também como nós. Deixa eu voltar aqui. Tem alguns abençoados, né, que creem também como nós, desta maneira. Como eu falei no começo, né? Porém, se formos pensar em mais uma vinda de Cristo para o futuro, eles pactuam com a gente até certo ponto. Eles creem que Cristo realmente voltou no ano 70. Porém, eles pregam uma outra vinda. Então, se eles pregam uma outra vinda, eles estão pregando sobre a terceira vinda. Teríamos que falar em uma terceira vinda. E isso não tem embasamento textual bíblico. É por isso que nós não acreditamos. A segunda vinda de Cristo nas nuvens aconteceu no ano 70, meus queridos. Foi uma vinda no sentido espiritual. Por isso que é diferente em vários aspectos daquilo que o cristianismo tradicional crê. Vamos entender um pouco melhor isso, tá bom? Por toda a Escritura, atenção,
Sempre que Deus ameaçava derramar juízo sobre Israel, ele usava essa linguagem apocalíptica de quê? De vir sobre as nuvens. Por exemplo, em certa ocasião, quando Davi enfrentou problemas com seus perseguidores, ele clamou por socorro do Senhor, e a resposta do Senhor foi essa. Está lá em 2 Samuel, capítulo 22, versículo 8 ao versículo 14, e nós vamos ler para vocês. Está aí. Então se abalou e tremeu a terra. Os fundamentos dos céus se moveram, abalaram-se porque ele se irou. Das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca um fogo devorador, que pôs carvões em chamas. Ele abaixou os céus e desceu. Havia escuridão debaixo dos seus pés. Montou num querubim e voou. Apareceu sobre as asas do vento. E por tendas pôs trevas ao redor de si. Ajuntamento de águas, espessas nuvens do céu, pelo resplendor da sua presença acenderam-se brasas de fogo. Do céu trovejou o Senhor, o Altíssimo fez soar a sua voz. Mas, meus irmãos, meus amigos, será que esse texto aconteceu literalmente como está escrito? Davi realmente viu Deus aparecendo nas nuvens para socorrê-lo? Vocês imaginam isso? A resposta é não, meu querido. Essa é uma linguagem, atenção no que eu vou falar, essa é uma linguagem muito comum do Antigo Testamento para descrever os julgamentos divinos. A presença do Senhor nas nuvens significa justiça e juízo. Vocês querem ver mais exemplos? Vamos lá, abençoados, já que nós estamos nessa vibe hoje de ler bastante, vamos ler bastante porque isso, e vai anotando aí, tá bom? Tá lá em Jeremias, capítulo 4, versículo 13 e 14. Eis que vem subindo como nuvens, olha aí, como redemoinho são os seus carros, os seus cavalos são mais ligeiros do que as águias. Ai de nós, pois estamos arruinados. Lava o teu coração da maldade, ó Jerusalém, para que sejas salva. Até quando permanecerão em ti os teus maus pensamentos? Mais uma vez, o autor, recorre a nuvens, para especificar o juízo e justiça de Deus. Vamos agora a Naum, capítulo 1, versículo 3. Naum, capítulo 1, versículo 3, que diz: O Senhor é tardio em irar-se e de grande poder. Ao culpado de maneira alguma terá por inocente. O Senhor tem o seu caminho, turbilhão e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Agora vamos a mais uma profecia agora em Sofonias, capítulo 1, versículo 15 ao 17. Vamos ler. Aquele dia é dia de indignação, dia de tribulação e de angústia, dia de alvoroço e de assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. E angustiarei os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. E o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne como esterco. Então, meus queridos, notem que Jesus usou a mesma linguagem, Jesus usou essa linguagem aí, para falar do julgamento que cairia sobre Jerusalém no ano 70 da era cristã. E, de fato, o sumo sacerdote compreendeu o que Jesus estava dizendo, porque, abençoados, era uma linguagem comum para os judeus. Então, quando Jesus falou isso, quando Jesus foi obrigado a falar, o sumo sacerdote não ficou coçando a cabeça, confuso ali, o que Jesus está falando, sem entender, Será que Jesus está falando de uma vinda futura? Claro que não. O sumo sacerdote entendeu. O sumo sacerdote estava familiarizado com esse tipo de linguagem. Foi por isso que ele acusou Jesus de cometer blasfêmia. Veja aí, abençoados, Mateus capítulo 26, versículo 25, que diz: Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou, para que precisamos ainda de testemunhas? Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que agora acabais de ouvir a sua blasfêmia. Perceba que Jesus foi acusado de blasfêmia, porque o sumo sacerdote entendeu corretamente as palavras de Jesus. Jesus queria dizer que, assim como Deus no Antigo Testamento,
ele também é Deus. E assim como Deus no Antigo Testamento, ele também viria sobre as nuvens para julgar as nações daquela época. Jesus também julgaria Jerusalém e vindo sobre as nuvens. É isso que diz o texto. Mas alguém pode fazer a seguinte pergunta: então quer dizer que as pessoas viram Jesus aparecendo fisicamente sobre as nuvens do céu? E a resposta é não. Eu mostrei textos aí e perguntei a você, será que Davi viu aquilo ali? Será que os profetas, quando profetizavam, e Deus, quando fazia o juízo no antigo pacto, ele vinha sobre as nuvens? Claro que não. Essa vinda, meus queridos, aconteceu através do exército romano. Os judeus presenciaram a destruição da cidade de Jerusalém. Foi isso que eles viram. Jesus não apareceu fisicamente sobre as nuvens do céu no ano 70. A vinda sobre as nuvens é simplesmente sinônimo da destruição e do julgamento de Deus. E pelo fato de não entender isto, porque hoje muitos estudantes sérios da Bíblia não frequentam essas igrejas tradicionais, por quê? Porque eles sabem que eles estão em erro contundente e nada os fará de mudar de posição. Então, hoje, os estudantes sérios da Bíblia não têm espaço nesses lugares. Porque a verdade, a vinda de Cristo, como o dia do juízo final, ainda amedronta as pessoas até os dias de hoje. Que, segundo eles, os que não forem encontrados com o nome na membresia, não irão aos céus. É isso que eles pregam, para tocar terror na vida das pessoas. O fato bíblico é que ele veio, e aqueles que esperando a vinda de Jesus ainda para um futuro, é uma terceira vinda. E isso não tem embasamento bíblico. Daí, eles podem inventar o que eles quiserem. Dentro da Bíblia, não. Ok, meu amigo? É isso aí. Não acontecerá a vinda de Cristo. Bom, meus amados irmãos, uma rápida mensagem para um dia tremendo que nós estamos vivendo, porque hoje já é o melhor dia das nossas vidas. Graça e paz aí, e até a próxima mensagem. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo.